Vamos então para mais um Mauro César Responde aqui para os membros do canal. São as perguntas que os membros fazem pela comunidade aqui do youtube.com/. Mauro César e nós vamos responder as perguntas da galera aqui nesse vídeo. São dezenas de perguntas que serão respondidas a partir de agora. Começando pelo João Maurício. Ele fala aqui: acredito que o gramado do Maracanã foi também um dos fatores que não fizeram o Flamengo arrancar rodadas anteriores do campeonato. O que você acha? Eu acho que atrapalhou também, mas não justifica totalmente várias atuações ruins. Alex de Oliveira, o que você acha que o Crespo poderá utilizar do trabalho deixado pelo Diniz? Eu acho que uma forma de jogar que consiste em muita aproximação, troca de passes, os jogadores sabem onde devem encontrar uns aos outros para poder sair jogando, construir jogadas pelo chão, sem ligação direta. E esse é um legado interessante do Fernando Diniz. Eu acho que isso vai ser bem aproveitado, acredito eu, pelo argentino. Carlos Soares, qual o maior técnico brasileiro da história, na sua opinião, e por quê? Maior técnico. O maior técnico da história vai depender muito do gosto de cada um, da maneira como cada um vê o futebol. Eu acho que o Tele Santana aparece como o maior técnico porque foi um cara extremamente marcante no futebol brasileiro, e o Cláudio Coutinho foi o mais inovador, pelo menos na minha opinião. Jefferson Pereira, a qualidade do futebol brasileiro melhora em 2021 ou será que em 2019 será um hiato na história recente? Eu acho que com a pandemia o futebol ficou comprometido em sua qualidade no mundo inteiro. Talvez não retome em 2021, tomara que mais adiante, mas até agora 2019 é de fato um hiato. Thiago Rezende, qual foi a pior negociação do Flamengo que você acompanhou? A que eu lembro foi Adriano Reinaldo mais 5 milhões por Vampeta. É uma das, mas tem várias, né? O Flamengo dispensou, negociou mal vários jogadores que eram revelações, como Djalminha, Marcelinho Carioca e outros, Paulo Nunes, e que brilharam em outras equipes e foram vencedores. Era toda uma geração que o Flamengo desperdiçou com mais negociações na época, se não falha a memória, na gestão de Luiz Veloso na presidência. Thiago Mariano, a imprensa pautou a semana com manchetes do tipo: os erros capitais de Rogério Ceni, pouco se falando sobre a melhora que ele conseguiu dar ao time. Você acha que o Ceni não gosta da simpatia de boa parte dos analistas? Sim, acho que parte da torcida e da imprensa não simpatiza. Eu não simpatizo nem deixo de simpatizar. Eu tento tratar como um profissional, eu acho que é assim que tem que ser. Independentemente de eu simpatizar ou não com ele, com qualquer outro, eu não posso misturar as coisas. Eu acho que ele faz um trabalho bom. Não é excelente, não é ruim, é bom nesse momento. Rafael Costa, o que falta para o Flamengo ser soberano igual ao Bayern na Alemanha? Muita coisa, precisa de um trabalho mais consistente de longo prazo, uma manutenção de uma filosofia de jogo, uma diretoria que não cometa os equívocos que comete em função até das desavenças internas, das brigas entre dirigentes, brigas políticas. Acho que passa por aí. O que explica a busca de clubes brasileiros por jogadores argentinos, sendo que o contrário nunca foi tradição? Estilo diferente e condição financeira. Hoje foi a condição financeira, certamente. Joelson Jordani, queria que você falasse sobre semelhanças na gestão de Botafogo e Vasco que os levaram à crise hoje vivida. Futuro no médio prazo, qual seria? O Vasco, Joelson, tem mais condições de se recuperar porque é um clube com mais torcida. O Botafogo tem uma dívida mais desproporcional em relação à receita. O Botafogo com mais gestões, o Vasco com mais gestões e uma briga política muito feroz com Eurico Miranda e sem Eurico Miranda depois de sua morte. Continua a guerrilha política do Vasco. Acho que tem diferenças aí, mas o final é o mesmo. Edson Carvalho, entendo que o cenário atual exige equilíbrio nas finanças. Mesmo assim, quais jovens promessas do futebol sul-americano o Flamengo deveria monitorar? Cara, para você monitorar promessas, tem que ser com 17 anos, 16 anos, começar a perceber quais são os jogadores para contratá-los antes dos europeus. Isso é um trabalho que tem que ser mais profissional para você realmente identificar esses jogadores. Mike Lobo, qual seria o impacto do título brasileiro de 2020 nas finanças do Flamengo para 2021? O impacto de uma premiação mais alta e também uma valorização do time, do elenco, da marca, dos jogadores para eventuais negociações com o título, pelo menos em tese. Gil Saito, quais são as suas sugestões para o VAR ser aprimorado no Brasil? Nossa, primeiro, mudar esse conceito de VAR intervencionista. Segundo, o equipamento não pode falhar. Ele tem que ser checado e acho que tem que se criar uma maneira de ter um step, então, né? Se não funcionou o software, está descalibrado, tem que ter um outro computador, uma outra máquina, não é possível, né? Furou o pneu, você fica para sempre na estrada? Você tem que ter um step, tem que dar um jeito. Isso que aconteceu no jogo entre Vasco e Inter, de não funcionar o VAR, foi um absurdo. Isso independentemente de o gol do Inter ter sido legal ou não. O Inter não tem nada com isso.
O problema não é o Inter, o problema é o VAR da CBF. André Menezes. Fico feliz de saber, enquanto os outros pensam em vender ou comprar, o Flamengo está assinando contrato de faturamento. Não entendi o que você quis dizer com isso, André. O outro André, o Bueno agora. Em 2014, você disse que a imprensa deveria fazer uma autoavaliação porque havia faltado espírito crítico ao jornalismo esportivo brasileiro. De lá para cá, você acha que a crítica melhorou, piorou, continua a mesma? Continua a mesma. Não mudou nada, tem muito passador de pano, muita gente que tem receio de criticar um trabalho mal feito. Eu acho que a imprensa esportiva ela não faz uma autoavaliação muitas vezes, é a minha opinião. Eu respeito quem pensa diferente, quem até questione a minha forma de trabalhar, mas eu questiono essa forma de trabalhar e vamos em frente. Pedro Henrique Moura. O momento atual do Flamengo passa por uma evolução física dos jogadores? Ele pergunta. Logo no começo do trabalho do Ceni, foi tentado ativar o modo JJ, mas apesar de tentar a pressão pós-perda, a marcação não encaixava, diferentemente do que acontece agora. Parecia que o time não estava pronto fisicamente para isso. Acredito que essa evolução se deu em razão da alta intensidade imposta pelo Rogério nos treinamentos, diferentemente dos treinos do Domi, os quais eram alvo inclusive de questionamentos dos próprios jogadores do elenco, conforme não foi iniciada a época pela demissão do treinador. Por aí. Eu acho que passa também por aí. Sem condição física não consegue realizar aquele tipo de jogo. Snan de Mota Barros. Ele fala aqui, Cuiabá e Bragantino terão um futuro na Série A? Para cada clube pequeno que chega, um tradicional desce, ficando cada vez mais difícil a permanência na primeira divisão. É verdade. O Bragantino especialmente tem, acho que, uma solidez maior com uma grande empresa multinacional por trás que investe no futebol em vários países, no Brasil inclusive. Quinho, 1987. Com o declínio do futebol do Real Madrid e uma possível saída do Zidane, considerando que os melhores treinadores estão bem empregados, Marcelo Galhardo poderia ser uma boa aposta. O que você acha? Um abraço, Kim, para você e o pessoal em BH. Eu acho que ele não vai começar por um time tão grande como o Real Madrid. Eu acho que vai começar por um time menor. E acho que seria o melhor para ele. Lael Mendes. Por que algumas pessoas insistem em comparar o título da Libertadores do Palmeiras com o do Flamengo? Na sua visão de jornalista, qual a principal diferença entre as duas conquistas? São várias diferenças, né? O Flamengo jogava um grande futebol, o Palmeiras não jogou um grande futebol. A final de Lima foi espetacular, um grande jogo, muito disputado, um tempo forte melhor do River, outro tempo melhor do Flamengo, um desfecho emocionante. A única coisa em comum foi o desfecho emocionante com o gol no final do Palmeiras. Os jogos e as campanhas são bem distintas, isso para mim é muito evidente. O Leandro, essa foi a melhor temporada do Fluminense pós-Unimed? Ele pergunta, o que você acha que se deve a esse bom desempenho do Brasileirão? Um bom trabalho que se ajustou ao longo do ano ou uma queda acentuada de nível? As duas coisas. O nível caiu e o Fluminense conseguiu subir. E o trabalho do Odair Helma foi bom. Bom trabalho no Fluminense. Paulinho Chachá. Como você enxerga esses prognósticos que dizem que o Internacional tem o dobro de chance do Flamengo, sendo que a diferença é de apenas um ponto e que as duas equipes têm a mesma quantidade de jogos a disputar? Matemática maluca. Anderson Lima Barros. Com o estádio, o próprio Flamengo teria chance de melhores receitas? Não sei. Depende muito. Não teria essa certeza. O estádio envolve um grande investimento que não sei se faz sentido tendo o Maracanã para jogar. Eu acho que o Flamengo tem que ter uma relação mais justa, já falei várias vezes, com a sociedade para utilizar o Maracanã. Flamengo e Fluminense. Cristina Martins. O empréstimo de Tuller ajudará, de certo modo, o Flamengo, caso queira contratar Rafinha? Sim, alivia a folha de pagamento e entra o dinheiro. Né? Toninho Rabelo. Por que o Nils não aparece mais na Soft Open? Tem relação com o vídeo feliz que ele postou sobre o episódio de racismo contra o Gerson? A gente resolveu dar um tempo, Toninho, do Ninja. Apenas isso. Flávio Char. O que você achou dessa contratação do zagueiro Bruno Viana? Eu acho que é uma boa tentativa, porque é um jogador que chega, acho que sem custo, então vale a tentativa. Vamos ver se ele vai se dar bem aí. Não conheço o jogador, nunca vi jogar, então não vou emitir opinião. Publiquei um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre o Bruno Viana, mas na ótica dos portugueses com os quais conversei a respeito desse atleta. Luiz Renato. Roger Walters, tá, Luiz Renato? Sheila Cury. Se o Vasco for mais uma vez rebaixado, que está virando situação comum do clube, as chances de retorno na próxima temporada? Chance há, mas parece que vai ser bem difícil. Marco Meneghetti, o que você melhoraria em termos de tecnologia no VAR? Acho que faltam câmeras bem posicionadas para melhor análise. Também, acho que isso também é importante. Nem sempre as câmeras ocupam a melhor posição. Esse é um dos pontos que o VAR poderia melhorar. Mas acho que os seres humanos precisam melhorar antes da tecnologia. Marcos Vereoli, ele fala que alguma chance de entrevistar um parente do David Niven? Não creio. Marcos Lube, o mandato do Landim está em último ano. Com a saída do Valim da Chapa Azul, o próximo pacto de rodízio dos presidentes deve ser pelo BAP. Não é.
Não é ele. Não há pacto envolvendo o BAP que eu saiba. Que eu saiba não há essa informação. Fábio Lauria. A semelhança entre os trabalhos de Abel Ferreira e Abel Braga, sim, no estilo de jogo reativo. Fábio Lemos. Saudações chavantes. O que você achou da atmosfera do Bento Freitas quando veio aqui em 2015 transmitir Brasil e Flamengo na Copa do Brasil? Achei essa iniciativa mais bacana de todas do canal. Legal, Fábio, obrigado. Eu achei fantástico. Aliás, a torcida do Brasil de Pelotas, com a torcida do rival também, Pelotas, muito apaixonada. Lá se torce pelos times de Pelotas, menos do que pelos times da capital, de Porto Alegre, e é um foco de resistência contra a caretice do futebol. Achei uma ótima experiência. Espero voltar um dia com o estádio, inclusive, já reformado, né? E com o público, claro. Vitor Madureira, dentro dos aspectos sociais, políticos e éticos, o que foi pior para o Brasil? A Copa do Mundo de 2014 ou as Olimpíadas de 2016? Ou ambos se equiparam nesses quesitos? Empate técnico, Vitor. Eduardo Barbosa, onde está a pobreza do nosso futebol? Na base, na forma lucrativa da seleção de jogadores ou na concepção técnica? Tudo, tudo. Até porque na base também a gente tem muito atraso. Tem bons profissionais na base e maus profissionais, e os clubes não têm uma lógica para o seu trabalho, é tudo muito aleatório. J. Júnior, o que você achou do contrato da Ferdi com a Record? Risco para os times ou tendência a partir de agora? Eu acho que é risco, mas vamos ver como é que vai ser, né? Como é que o mercado vai reagir a isso. O risco sempre há, claro, mas uma tentativa. Não me parece uma tentativa a priori assim que você possa falar. Não, essa for certeira. Me parece uma tentativa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vou emitir opinião sobre algo que não sabemos ainda como vai ser a aceitação ou não do mercado, dos torcedores, por esse produto que vai ser colocado à venda, o pay-per-view especialmente. Leandro, por que alguns comentaristas ficam em cima do muro? Que ganham com isso? Um abraço para Arnaldo Ribeiro, que não fica em cima do muro, diga-se de passagem. Leandro, você tem que perguntar isso para quem age assim. Eu não posso responder por esses colegas. Rafael Almeida, qual seria o seu 11 ideal da história do futebol? Rafael, peraí, aí você me pegou. Eu não consigo responder esse tipo de coisa assim na bucha. Bruno Alexandre, até que ponto o elenco do São Paulo seria o suficiente para ficar melhor do que o quarto lugar? Diniz foi vítima de ter feito o torcedor acreditar que o time podia mais do que a realidade? O time podia mais. Ele não foi vítima. Ele surfou na onda do sucesso, do bom trabalho, e ele acabou despencando quando o trabalho caiu. Mas o São Paulo tinha time para fazer mais do que ele está fazendo. Brigar realmente pelo título até o final. Tem chances hoje matemáticas apenas. Despierre. Ele pergunta se os clubes vão aguentar mais um ano sem público. Muitos vão falir. É possível que muitos fiquem em situação de falência. O clube de futebol não vai à falência nunca, né? Mas economicamente, numa situação comparável a uma empresa falida, é possível que aconteça. Já há até, né? Agnaldo Jefferson, será que o Luxemburgo vai tirar o Vasco da zona da confusão? Até agora não. Está bem difícil. Renato Siqueira, qual a sua opinião a respeito de quando o Rodrigo Caio voltar? Voltou, né? Você mandou a pergunta antes do jogo. Arão como zagueiro ou voltar para o meio campo? Ele voltou, depois aí foi o Arão para o meio campo, saiu o Diego durante o jogo contra o Corinthians e formou a dupla com o Gustavo Henrique. Eu acho que vai depender do jogo e do momento do jogo. Nesse jogo o Corinthians não tinha um homem de área. Então o Rogério trabalhou com dois zagueiros mais rápidos, Rodrigo Caio e Arão. Quando entrou o Jô, ele colocou o Gustavo Henrique para ter um zagueiro mais alto junto com o Rodrigo. Pôs o Arão de volante, tirou o Diego, que já estava mais desgastado. Marisson Borges, já fizeram as contas caso o Flamengo chegue só com 2 pontos à frente do Inter na última rodada? O empate com o São Paulo não servirá porque o saldo de gols é menor. O Flamengo vai ter que ganhar no Morumbi, coisa que acontece raramente. É verdade. A situação hoje é a seguinte, vou até abrir aqui a classificação para a gente poder falar de uma forma um pouco mais precisa. Hoje a situação do campeonato é a seguinte, vamos imaginar que o Flamengo vença o Internacional por 1-0. O Flamengo iria para 71 pontos, né? 71, teria 2 à frente do Inter. Se o Flamengo empata, vai a 72. O Inter vencendo o Corinthians também iria a 72. Vitórias, o Flamengo tem 20, iria para 21, o Inter iria para 21. O saldo do Inter é de 27, do Flamengo é de 20. Então, o segundo critério de desempate favoreceria o Internacional. Em suma, o Flamengo tem que vencer o Internacional e depois, para não depender do outro jogo, tem que vencer a equipe do São Paulo na última rodada. Ou empatar desde que o Inter também empate o seu jogo contra a equipe do Corinthians na última rodada. É verdade, Marson. Wilder Guimarães. Apesar da diferença técnica dos objetivos do campeonato, imagino que o Inter de Abel vai oferecer a bola ao Vasco e tentar aproveitar.
possíveis contra-ataques gerados por erros do adversário. O que você acha? Também mandou a pergunta antes do jogo. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Vasco teve mais posse de bola, inclusive, até porque o Inter fez 1-0 logo no começo do jogo. O Wellington Serra. A postura dos jogadores da Premier League com relação à arbitragem é só questão de educação ou uma postura exigida pelos organizadores? É um pouco de cada coisa. Tá? Um pouco de cada coisa. Marcos Germal. Olhando para trabalhos de longo prazo fora do Brasil, como exemplo, você não acha que a falta de alinhamento e identificação do técnico com o clube é o principal problema? É um dos. Exemplos duradouros mostram que isso valendo o resultado. Klopp e Liverpool têm uma identificação e sinergia que valendo o resultado. Wenger no Arsenal, Galhardo no River. Eu acho que tem isso, né? Aí ele fala aqui que Diniz e São Paulo era pelo resultado, não pelo trabalho e alinhamento. E acredito que Ceni e Flamengo será a mesma coisa. Não imagino o casamento Ceni e Flamengo sendo como um dos exemplos acima citados. Eu acho que pode ser, Marcos. Não vejo isso não. O Wenger não tinha nenhuma história do futebol inglês, era um francês que chegou lá e casou bem com o Arsenal. O Liverpool, um alemão que se identificou no Liverpool. O Galhardo sim tinha história no River. Nada impediria que o Diniz tivesse uma boa sequência no São Paulo ou que o Rogério vá bem no Flamengo. Não vejo assim como uma coisa matemática. Tudo pode acontecer. O Tele Santana nunca jogou pelo São Paulo e é o técnico mais histórico do clube. Claudemir Rezende. Com essa nova fórmula do campeonato carioca, existe alguma possibilidade de reorganizar ou fazer renascer os times do interior? Vejo minha cidade Americano e Goitacazes às portas da falência. Acho que não vai acontecer nada disso, Claudemir, infelizmente. Clubes artificiais com donos que tem tido mais crescimento. Márcio Marques. Ele agradece aqui pela oportunidade dessa interatividade no canal. Eu que agradeço, Márcio, a participação de vocês e o apoio ao canal como membro, a todos que participam. Ele fala aqui, escreve aqui: você acha que se a Espanha não tivesse seu ditador Franco, o Real Madrid seria tão grande vencedor como é? Ele prejudicou muito e ajudou muito o Madrid. Saudações tricolores. Ele é São Paulino, de Perth, na Austrália. Perth. É assim que fala, né? Perth. Pois não teria ganho tantos títulos, mas o Real Madrid ainda assim seria um grande clube, porque é um clube da capital, né? Um clube importante da capital. Mas acho também que historicamente teria menos poder do que teve. Acho eu. Alexandre Andrievski. O grupo que geria o clube em 1981, no caso o Flamengo, ele está falando, é semelhante ao atual e ambos ganharam títulos importantes. Depois vieram administrações desastrosas. Atualmente isso não é mais possível pela mudança do estatuto do clube, é mais difícil porque o estatuto prevê, tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal que dificulta a má gestão, mas não a impede, hein? Eu acho que não impede. Dificulta, mas não impede. Lucas, ele pergunta que posições o Flamengo deve se reforçar no mercado. Haverá barca? Não vai haver barca, vai haver negociação de jogadores que tiverem proposta. Possivelmente algum grande jogador pode ser vendido, deve ser vendido para ajustar as contas. E aí você vai saber quais são as carências do elenco. Buscar que tipo de jogador em função do que será o elenco depois disso, dependendo de quem vai partir, quem vai ficar. Né? Alan Melo. Ele lembra aqui que eu comentei que a Libertadores esse ano foi muito abaixo do normal e pergunta se nesse contexto o 21 será da mesma forma. Eu acho que por enquanto sim, não acho que vai mudar não, Alan. Acho que vai ficar por aí, ainda com pandemia, sem público por enquanto, não vejo perspectivas de melhora a curto prazo, espero estar errado. Flamengo favorito? Flamengo sempre será um dos favoritos porque tem um dos melhores elencos, né? Obrigado aí pelo apoio ao canal e pelos elogios, Alan. Matheus Henrique, ele pergunta: o que você acha do poder da imprensa em levantar ou derrubar jogadores? É enorme. Você concorda que a grande maioria não tem noção disso, faz comentários irresponsáveis? Boa parte faz. Principalmente quando se trata de seleção brasileira, sem dúvida alguma, isso acontece demais. Especialmente comentários para agradar alguns setores de torcedores e tal, isso acontece muito. Isso é muito comum e muito perigoso, né? Anderson Barbosa, o Conselho Administrativo do Flamengo aprovou um empréstimo de 35 milhões para o clube, sendo que já tinha um de 50 milhões. Não tinha de 50 milhões não. Você acha que a diretoria está enfiando os pés pelas mãos? Não. Esse empréstimo estava dentro do orçamento previsto e não houve de 50 milhões não. Houve uma utilização de um crédito, como quem usa um cheque especial, e pelo que eu fui informado, esse valor já está quitado, está no fluxo.
E agora esse dinheiro é justamente por quê? Porque o Flamengo não teve arrecadação de bilheteria e não teve arrecadação de sócio-torcedor como no passado recente, pela pandemia. Então ele tem que repor esse dinheiro. Então ele usa o crédito. Para que serve crédito no mercado? Para você utilizar. A questão é você pegar esse empréstimo e ter esse empréstimo dentro da capacidade de pagamento do clube. O Flamengo faturou em 2019 quase 1 bilhão. 35 milhões não é tanto dinheiro assim para o Flamengo, concorda? Então, eu não acho que a gente deva avaliar assim. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda essa questão financeira, sabe? Achando que pegou o dinheiro emprestado porque está quebrado. Não, não funciona assim. Aliás, o César Grafietti sempre explica isso com muita propriedade. Marco César Brito fala que a apresentação do Palmeiras no Mundial foi um vexame histórico. Mesmo assim, muitos tentam aliviar por Palmeiras, vangloriando os rivais que disputaram o Mundial. Na sua visão, os adversários são tudo isso mesmo? O futebol brasileiro está em queda livre e decadência? Decadência total. Nesse ano da pandemia, mais ainda. Os adversários não eram poderosos assim. João Pedro Belas. Por que Fluminense, Vasco e Botafogo possuem pouquíssimo espaço na mídia? Eu também não sei. Às vezes o Corinthians é estacionado no meio da tabela, mais comentado que o Fluminense fazendo boa campanha no brasileiro. Isso não ajuda a aumentar a desigualdade entre os clubes? Em tese sim, João Pedro. Agora, isso tem que ser perguntado a quem define as pautas dos veículos de comunicação, né? Dos grandes veículos, né? Que eu acho que é a eles que você se refere. Eude Andrews. Flamengo deu uma lição em 2019 que o clube brasileiro, bem gerido financeiramente, com uma proposta de jogo envolvente e ofensiva, pode decolar alto no futebol brasileiro na Libertadores. Se não ganhar o título, né? E o Inter, com esse futebol antiquado do Abel, poderá pôr em xeque essa ótima lição e por fim ao sonho do futebol brasileiro em outro patamar? Eu acho que sim, porque muita gente vai defender esse tipo de jogo. Cabe a cada um de nós ter espírito crítico. Davis Rocha. Carpegiani começou arrasando como técnico, sendo campeão da Libertadores no Flamengo. Com o time foi campeão brasileiro em 82, mas depois não conseguiu mais nada de relevante. Ele era realmente bom, a geração do Flamengo no começo dos 80 jogaria bem com qualquer treinador. Ele pegou um trabalho iniciado pelo Dino Sani e conseguiu aproveitá-lo e a geração era fantástica. Qualquer treinador, não. Mas o Carpegiani fez bem aquele papel. Depois, ele não conseguiu ser um técnico tão bom, mas teve alguns bons momentos. Arthur Nabé. O que você acha dessa onda de dizer que falar mal do futebol do Palmeiras é pauta única, no sentido de que haveria outras formas mais generosas de abordar a trajetória do time sem necessariamente denunciar a pobreza do jogo? A mim parece passação de pano é uma parcela tanto quanto barrista ou clubista da imprensa. Você não acha? Sim. Traps. Você acha que se uma empresa como a Red Bull fizesse com o Botafogo o que fez no Bragantino, seria bem aceito? Não. Seria uma solução para o Botafogo? Sim. Mas acho que não seria aceito. Ronaldo, muita gente iria se opor. Ronaldo Júnior, o que você acha que pode acontecer com o Atlético fazendo altos investimentos em um momento que nem os times da Europa estão gastando tanto? Quando a conta chegar, acha que será paga? Ou mais ações judiciais e endividamento do clube? Eu acho extremamente perigoso, Ronaldo. Tudo bem, tem pessoas que estão fazendo investimento, mas e quando elas saírem? E quando elas cobrarem esse dinheiro? Como é que vai ficar? Né? Eu acho um risco danado, mas enfim. Muitos torcedores do Atlético detestam que se fale sobre isso. Eu acho muito arriscado. Sabemos que Ezequiel Bezerra. Sabemos que o Flamengo contratou Bruno Viana para a zaga e negocia com o Rafinha a possível volta. Aí pergunta de carência. Eu já respondi. Eu acho que isso aí depende muito do que será o elenco ao final da temporada, já que pode haver negociações. O Flamengo precisa negociar jogadores. O resultado final do campeonato pode pautar o destino de alguns atletas. Então é muito cedo para falar em carência de elenco, se a gente não sabe que elenco será esse. Eduardo Tavares. Ele fala aqui, se o Flamengo continuar a evoluir, mesmo sem ganhar o campeonato, ele talvez mereça um voto de confiança. Continua devendo, mas é notória a evolução dessa reta final, sem contar a grande parcela de culpa dos jogadores. Conter gastos, fazer caixa e manter o sênior. Eu concordo com isso, eu acho que esse é o caminho. Me parece o caminho mais razoável. Bruno Souza de Paula. Você acha que a redução para 10 jogadores seria uma opção para deixar o jogo mais dinâmico? Eu não gosto dessa ideia. E 5 substituições é algo exagerado? Eu acho que sim, foi uma situação emergencial para a época de pandemia. Depois acho que deveria voltar para 3. Talvez 3 mais o goleiro. Tá? Eude Andrews, em caso de lesão do goleiro, você pode trocar. Mauro, acha que a longevidade do trabalho dos treinadores nos clubes mundiais se dá de acordo com o bom futebol jogado, estilos bem definidos, de quem sabe exatamente o que fazer?
e não apenas por resultados de títulos? Se acha que sim, quando teremos isso aqui no Brasil, se os grandes veículos de comunicação contribuem para nunca chegarmos nessa forma de avaliação? Muito difícil, e os veículos muitas vezes colaboram com o retrocesso ou com a estagnação. Isso acontece muito. Flávio Antônio Ferreira. Parece que o Renato Gaúcho é o plano A do Atlético para o lugar de Sampaoli. Caso esse saia, o Renato vive citando Galo e Flamengo, gastaram 200 milhões, tentando desmerecer o trabalho de Jorge Jesus e Sampaoli. Acha que não terá coragem de ir para o Galo? Não sei, Flávio. Vamos ver o que vai acontecer. Coragem ele tem, não acho que o Renato vai pipocar. Se ele achar que deve ir, ele vai. Jogou no Atlético já, né? Quando era atleta, atuou pelo Galo. Alex Prota. Flamengo talvez tenha que se desfazer de um grande ídolo para equilibrar finanças. Muito provável, Alex. Muito provável. Caso o título de brasileiro 2020 não venha, será inevitável se desfazer de um ídolo como Arrasca, Gabigol ou Everton Ribeiro? Sim, Alex, eu acho que é muito provável que aconteça. Vai depender, Gerson, de quem vai ter proposta. Obrigado aqui pela sua mensagem. Para fechar, o Glauco Andrade. Como você vê uma possível tentativa do Inter em querer impugnar o jogo contra o Sport? Tem isso? Eu acho que não tem o menor cabimento. Não há motivo para isso, pelo menos aparentemente. Gente, é isso aí. Esse foi mais um Mauro César Responde. Obrigado a vocês que mandaram as perguntas. Lembrando sempre que você aqui embaixo na descrição do vídeo pode acessar o link para fazer sua inscrição no canal Mauro César Live Cortes. É o canal onde nós colocamos em vídeos editadinhos, curtinhos, os melhores trechos das lives realizadas aqui no youtube.com/Mauro César. Quem ainda não for membro do canal, participe. Essas perguntas foram todas dirigidas, enviadas pelos membros do canal. Então, você que está vendo esse vídeo e que não é membro, você pode participar também, mandar sua pergunta e ela vai ser respondida aqui. Todo mundo tem resposta, todo mundo é respondido. Mas aí, basta você participar do clube de membros a partir da categoria Nada Patético. Temos a Nada Pífio, que é uma contribuição com o jornalismo do canal, a Nada Patético, que já tem algumas digamos assim, vantagens, e o Nem Pífio Nem Patético, que é o principal pacote do nosso canal, entre o que nós oferecemos no clube de membros, uma maneira de colaborar com o canal, manter o canal vivo e forte, e também participar mais ainda, inclusive com a mesa redonda com o Mauro César. Para quem não conhece, acesse os vídeos aqui no canal e você vai ver que é bem legal, uma experiência bem bacana. A gente divide a tela com 9 membros do canal a cada edição do Mesa Redonda com o Mauro César. E a gente faz aqui uma mesa redonda, uma videoconferência, com 4 pessoas, eu e mais 3 por vez, são 3 trios. Isso tem sido uma experiência bem bacana, muito elogiada, reconhecida inclusive pelo YouTube, que já até compartilhou essa experiência internacionalmente com outros gerentes de conta que passam essa ideia para outros criadores de conteúdo que possam fazer algo parecido. O que nos deixa muito orgulhoso. Isso só pode ser realizado porque vocês participam e apoiam o canal. Então é isso aí. Muito obrigado a todos, valeu e saudações.